E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Muita saudade de todos. Espero que vocês tenham passado bem essas férias, que todo mundo esteja se cuidando. Isso tudo vai passar, fiquem tranquilos. E a gente está retomando então as aulas para que vocês continuem estudando as teorias da comunicação. E para começar essa primeira aula introdutória do semestre, eu achei melhor a gente fazer uma revisão, se é que a gente pode dizer assim, mas refrescar a memória de vocês em relação às teorias que a gente já estudou no primeiro semestre. Por quê? Porque agora elas começam a conversar com o segundo semestre com as aplicações práticas. A gente vai terminar ainda de ver algumas das linhas teóricas que eu tinha até prometido para a gente falar, por exemplo, espiral do silêncio, mas para a gente também trabalhar um pouquinho mais na continuidade e meio que começar a visualizar elas na prática, tá legal? Então, só para a gente começar e não se alongar muito também, para a gente fazer esse levantamento aí do que a gente trabalhou até agora. Nós começamos com teoria hipodérmica, modelo de Lasswell, teorias da persuasão empírica de campo, tá? Se não me falha a memória, foi um vídeo só. Teoria funcionalista da comunicação, depois teoria crítica, a famosa escola de Frankfurt, vocês devem lembrar bastante. Marshall McLuhan, nós perdemos aí umas duas aulas, né? Foi bem legal a gente falar de McLuhan, o texto Visão, Sonho e Fúria, a importância do McLuhan quando ele fala dos meios de comunicação como extensão do homem, as previsões, vamos colocar assim, que o McLuhan fez, lá nos anos 60, inclusive, que a gente hoje consegue ver palpavelmente, a gente consegue sentir essas inovações que ele dizia, né? Quando ele falava que as pessoas iam depender da eletricidade, mas também que as pessoas iam estar todas conectadas numa aldeia global. Nem se surgia, nem se imaginava, talvez, a internet naquela época. Ela ainda era restrita a meios militares, mas o McLuhan foi um visionário. Depois a gente falou da teoria culturológica, envolvendo Edgar Morin, como que as pessoas adquirem cultura e como que elas produzem cultura e a comunicação, como sendo ela produtora de cultura, a gente vai falar disso. Agenda setting, gatekeeper, e tá faltando newsmaking aqui, que eu acho que a gente falou. Agenda setting, newsmaking e depois gatekeeper. Então, rapidamente, para a gente passar, uma das mais legais, vamos colocar, mais práticas, né, que a gente falou ainda nas aulas, na sala de aula, que é a teoria hipodérmica, né? Então aqui eu vou colocando esses quadros aqui só para vocês refrescarem a memória. Teoria hipodérmica, que foi a primeira, vamos colocar assim, os primeiros estudos em comunicação surgem lá entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Vocês estão lembrados que por que ela era chamada de teoria hipodérmica, né? Porque ela tinha um efeito semelhante a uma agulha de injeção, ela atacava as informações, ela injetava as informações na cabeça das pessoas, ela tinha o propósito de manipular, alienar as pessoas, ela tinha um princípio, que cada elemento do público é pessoal e diretamente ligado pela mensagem, ou seja, nós todos seríamos atingidos pela informação da mesma forma, não haveriam então estratificações. E começa a se falar do conceito de massa, né? Entender como que o público se comportava, como que as pessoas iriam reagir, né? Como que elas iriam ter uma percepção diante da mensagem que elas estivessem recebendo. Ou seja, a teoria hipodérmica era rudimentar, né? Vamos colocar assim, ela era bem primária. Não era aquela teoria que você já tinha, porque os estudos sociológicos, a comunicação, lembrando, né? Ela acaba sendo uma digressão dos estudos sociológicos. Então é difícil você trabalhar com esses conceitos sem partir do pressuposto de que naquela época você não tinha tantas pesquisas em comunicação, que depois vão acontecer. A research communication, né? Essas pesquisas em comunicação. O próximo passo, a teoria da hipodermia, foi o modelo de Lasswell. Harold Lasswell começa a observar, então, algumas situações. Ele pera um pouquinho. Não, as pessoas reagem diferente, né? Olha só, analisamos os efeitos da teoria hipodérmica, Harold Lasswell identifica que as pessoas são diferentes. E aí ele surge com outro modelo. Ele começa a estabelecer o que a gente vai considerar como padrão de comunicação. Ou seja, ele vai falar que a comunicação como um todo, ela vai transformar, ela vai vir num processo. Quem disse o quê, por que meio ou canal, para quem que ele falou e qual que foi o efeito que foi obtido com aquela mensagem. Entenderam? Então veja, ele começa também a lançar mão e abrir a possibilidade para a gente começar a entender e estudar os elementos envolvidos no processo de comunicação. O emissor é o quem, diz o que? A mensagem, através de onde, né? Qual é o canal, para quem, o receptor, e com o efeito, é o feedback do processo de comunicação.
Quando ele faz isso, quando ele estabelece isso, que normalmente a gente faz instintivamente, mas que naquele momento era importante para se definir os atores que estavam envolvidos, ele começa a expandir o pensamento. Uma das expansões do pensamento de comunicação é a teoria da persuasão. Porque até então a gente imaginava que a teoria da persuasão, a gente imaginava que as pessoas, por exemplo, se convenciam de uma forma geral. E não era bem. Não era de toda a forma. As pessoas não eram convencidas automaticamente pelo processo de comunicação. Mas havia sim algum tipo de processo para convencer as pessoas disso. Veja, a teoria da persuasão afirma que a mensagem da mídia não é prontamente assimilada pelo indivíduo, sendo submetida a vários filtros psicológicos individuais. Cada um de nós cria suas próprias barreiras para entender essa informação. Cabe então à comunicação criar métodos para conseguir burlar essas barreiras, tá? Depois, os efeitos da mídia não seriam de manipulação, mas de persuasão. É muito mais importante, é muito mais poderoso quando eu convenço alguém do que quando eu manipulo. Quando eu manipulo, eu controlo ela até onde vai o meu alcance, mas quando eu convenço, ou seja, quando eu ponho uma ideia na cabeça daquela pessoa, eu coloco ela para trabalhar para mim. É exatamente o efeito contrário. As empresas começaram a jogar aí. Foi quando também começou a haver uma relação, uma separação. Porque até então a gente estava trabalhando com o quê? Com teorias da comunicação que mexiam com a relação entre poder e pessoas. A teoria da persuasão começa a colocar as empresas às pessoas. Entendeu? Então, de uma maneira ou de outra, você começa a encontrar a massa e quem é que está controlando essa massa. Tá? E depois vão surgir outros atores, vão surgir outras pessoas, outras instituições sociais, organizações sociais para o controle das pessoas. Em algumas ocasiões, o indivíduo até mesmo distorcerá o conteúdo das mensagens recebidas de forma adequada à sua forma de entender. As pessoas vão gostar de ouvir aquela informação, mas elas vão adaptar aquela informação à sua própria realidade. Hoje a gente vê as fake news que não deixam a gente mentir. Elas trabalham exatamente com isso. A pessoa às vezes recebe aquela informação, ela é convencida, ela é persuadida a acreditar naquilo e passa adiante, porque ela considera que aquilo passou pelos filtros dela e acabou atingindo, ou ela acha no espírito da benevolência que ela vai ajudar alguém transmitindo essa informação. Na teoria empírica de campo, já começa a ter essa relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Há uma ponte entre o emissor e a recepção. Existe um canal que liga um ao outro, um canal que liga um ao outro. A eficácia da comunicação pode ser analisada dentro do contexto social e essa teoria estuda os fatores pessoais que são despertados no receptor no momento da recepção da mensagem. Ou seja, há um impacto dessas informações quando elas chegam nas pessoas. E qual é esse impacto? Um impacto basicamente emocional. Há uma reação. Eu vejo, então, a reação na hora em que ela acontece. Por isso que ela é empírica. A palavra empírica vem de na prática, vem de real. A credibilidade da fonte influencia na aceitação ou não da mensagem. E aí eu lembro que eu citei, inclusive, acho que no vídeo, eu falei dos influenciadores digitais. A experiência que as pessoas têm de serem convencidas pelos influenciadores digitais. Tomara que você que está assistindo esse vídeo, que está estudando comunicação, um dia seja um influenciador digital. Você vai mais persuadir do que manipular. Por isso que elas são importantes de serem estudadas, tá? Aí a gente já vem para um segundo momento, quando a teoria funcionalista começa a aparecer. E é bacana quando você faz o confronto da teoria funcionalista com a teoria crítica. Porque aí a gente começa a ver a polarização das ideias, o capitalismo do lado e o marxismo, o socialismo do outro. Bom, o funcionalismo surge após a Segunda Guerra e vai entender as funções que são exercidas pela mídia na sociedade e não os seus efeitos. É o que a teoria crítica vai entender, vai estudar. No funcionalismo, eu estou preocupado com a função da comunicação na sociedade. Então, é uma função narcotizante? É uma função dominante? É uma função alienante? Ou é uma função social, por exemplo? Vai depender do veículo de comunicação que está se fazendo valer daquele projeto de comunicação, entendeu? O funcionalismo não entende que a comunicação seja algo feito para educar. Ele basicamente fala que a comunicação deve servir para entreter. E aí o funcionalismo tem alguns engessamentos, né? Ele cria reforço das normas sociais, estuda as funções desenvolvidas pelos sistemas de comunicação de massa. O funcionalismo, ele seria um modelo perfeito da sociedade perfeita, mansa de espírito, se a gente pode dizer assim, que está submetida aos poderes e desmandos dos governos e das empresas. Então o funcionalismo cria aquela estrutura familiar
que é a estrutura familiar mais perfeita. Pai, mãe, dois filhos, à noite a família Doriana comendo, né? Em frente, diante da mesa, todo mundo feliz, o pai trabalha o dia todo, a mãe é dona de casa, é aquele modelo padrão. E é desenvolvida essa teoria, inclusive, nos Estados Unidos, né? Por conta de todo aquele contexto dos anos 50 e 60 em que o mundo estava submetido. A teoria crítica, não. Ela revê a teoria funcionalista e, pelo contrário, ela estuda o papel do consumidor nesse contexto social e o indivíduo não pensa mais por si próprio, ele é manipulado pelas informações recebidas, mas sem se dar conta disso. Então, a teoria crítica ela surge com a escola de Frankfurt, ou seja, os pensadores da escola de Frankfurt, pós Segunda Guerra Mundial, já criticando os meios de comunicação que foram utilizados nas guerras, e entendendo que as pessoas eram manipuladas, não persuadidas, mas manipuladas pelos meios de comunicação. Quando elas então se encontram diante do modelo funcionalista, aí que é o choque. Fala, mas peraí, essas pessoas continuam sendo manipuladas, elas continuam sendo persuadidas a fazerem o que elas querem. Não, nós temos que criar uma consciência crítica. Nós temos que discutir esse assunto, porque as pessoas estão vivendo num modelo em que elas são criadas de forma industrializada. Existe uma indústria cultural por trás disso. Uma indústria cultural que vai fabricar produtos de música, produtos de cinema, produtos da literatura, produtos das artes, para gerar engajamento, que palavrinha recente, né? Engajamento em redes sociais. Olha, pois é, como que essas pessoas vão ser submetidas a esse controle social? Aí que os frankfurtianos aparecem. Eles começam a discutir a necessidade de haver uma nova sociedade, e essa sociedade devia ser, na maioria das vezes, marxista, ou seja, socialista, uma sociedade igualitária, em que não haveriam classes sociais, etc. Há toda uma utopia por trás da teoria crítica. Mas ela foi importante para mostrar esses dois lados da conversa, o lado da esquerda e o lado da direita nos meios da comunicação. E aí surge, no meio disso tudo, nosso querido Marshall McLuhan, nosso mestre, bate Marshall McLuhan. O meio é um elemento importante da comunicação, e não somente um canal de passagem ou um veículo de transmissão. O McLuhan vai falar dos meios. No meio de toda aquela discussão, diante de toda aquela né, a preocupação com os emissores, com os receptores e com as mensagens, o McLuhan fala assim, fala, não, mas peraí, gente, calma lá. A gente tem que se preocupar com o meio. Porque é através do meio que as pessoas vão ver a realidade. É através do meio que elas estão recebendo a informação que elas vão reagir. O meio é que determina se elas vão aceitar ser funcionalistas ou se elas vão aceitar ser críticas. O meio pelo qual eu estou transmitindo esse vídeo para vocês, meio internet, foi considerado por ele, aliás, nem se existia naquela época, mas se fosse pela televisão, por exemplo, era considerado um meio frio, porque não colocava os sentidos humanos em alta potência, em alta definição. Ele trabalhava com aquela teoria, lembra? Meios quentes e meios frios. Como que você consegue ter os sentidos envolvidos, ou seja, o meio é tão importante que ele vai reagir no teu corpo, ele vai causar reações físicas em você. O McLuhan foi importante justamente para discutir e colocar no primeiro plano o meio, ou seja, o gadget, a estrutura da qual eu vou receber a informação. E claro que também ele mais ou menos lançou base para que essas teorias dominantes, ou seja, os meios de comunicação dominantes, entendessem a estrutura dos meios, soubessem o que está aqui no quadrinho, tá? Soubesse como controlar o rádio, o cinema e a televisão para causar mais impacto na gente. O McLuhan foi importante por causa disso, porque ele continuou, ele abre espaço para a gente falar das novas tecnologias e como que elas nos atingem hoje em dia. Já o Edgar Morin, que veio na sequência dele, também estou fazendo um tratamento histórico da coisa, né? O Morin, com a teoria culturológica, ele começa a falar o seguinte, mas pera bem, olha só, ele fala que a indústria cultural é um sistema de manipulação desse sujeito, e para eles, a cultura de massa adequa-se aos desejos, às aspirações da massa, tornando-se uma forma de autorrealização, que é suprimida da vida real, ou seja, no meio daquela correria toda de esquerda e direita, de você considerar que a comunicação tem que ser narcotizante, de que você vai estar submetido exatamente à crítica social, que os meios de comunicação todos são manipulados porque são instrumentos de comunicação, o Morin vai falar, mas escuta, e a cultura das pessoas? E aquilo que elas aspiram ou aquilo que elas sonham, ou aquilo que elas desejam, ou aquilo pelas quais elas foram educadas e criadas. Em que lugar que vai ficar morando a cultura nessa história?
Ele faz uma transição entre o real e o imaginário e considera que a cultura de massa corrompe e desagrega as outras culturas, que não saem imunes a esse contato. Ele vai se preocupar, em grande parte, né, se a gente pode considerar assim, com o feedback, ou seja, a resposta das pessoas a essa discussão entre o meio de comunicação, a mensagem, o emissor e o receptor. Ele vai falar, mas espera um pouquinho, do receptor, qual é a reação dele? Essa reação dele é cultural, ou seja, essa é uma reação natural, é uma reação de acordo com aquilo que ele está sentindo ou que aquilo que ele tem de informação, e mais, ele vai consumir os produtos culturais gerados por essa comunicação. Ele embaralha o cenário, Edgar Morin, né? Ele chacoalha as estruturas da comunicação como um todo, quando ele vem falar exatamente disso, que existe uma criação de cultura, se a indústria cultural realmente valer, existe uma criação de cultura, mas existem algumas coisas que são imutáveis no ser humano, que estão inerentes, estão além da comunicação somente, de serem manipulados, que são as artes, que são as expressões culturais do ser humano. Essas não vão poder ser manipuladas nunca, porque é uma vontade latente do ser humano. Veja, a criação é submetida à técnica e burocracia, no caso o cinema, a música, a literatura, as artes. Ele vai nivelar as diferenças. Alguma coisa dentro da gente não vai ser alterada por isso. Alguma coisa vai sobrar. O que sobrar acaba sendo a cultura, certo? Depois, o agendamento, e aí eu estou fazendo, nesse preâmbulo, já estou avisando para vocês que não no próximo vídeo, mas talvez no terceiro a gente vai falar sobre agenda de efeitos de longo prazo. Dentro da teoria dos efeitos de longo prazo, a gente vai falar sobre espiral do silêncio. Antes a gente precisa conhecer uma pessoa que é o Jürgen Habermas, que eu vou falar na semana que vem. A gente já começa com as teorias de efeito de longo prazo, que são teorias que vieram nos anos 70 em diante, meio que negando essas discussões até nos anos 60, discutindo meia mensagem e tal, mas se preocupando com essa relação comercial entre os meios de comunicação e se preocupando mais com o meio de se fazer as informações, questionando mais as relações entre as pessoas e a opinião pública. E é aí que entra a publicidade e a propaganda no meio dessa jogada toda. Não que ela não entrasse desde o início, mas que agora ela começa a aparecer com mais vigor. E de que forma que o agendamento de informações acontece? O agendamento, a Agenda 7, a teoria do Agenda 7, é como se você tivesse sendo pautado pelos meios de comunicação de massa. O que a gente discute, o que a gente opina, o que a gente acha de verdade, absoluta ou não, é determinado pelos meios de comunicação de massa. São eles que criam os assuntos a serem tratados, de acordo com as correntes ideológicas, de acordo com as correntes econômicas, que vão fazer parte ou não do meu tipo de convívio social. A mídia é a principal ligação entre os acontecimentos do mundo e as imagens desses acontecimentos no imaginário popular. A gente acaba sendo bombardeado tanto pelas mídias que acaba criando as nossas opiniões com base no que a imprensa fala para nós, no que a comunicação passa para nós, do que a imprensa, do que a publicidade passa para a gente de experiência de vida. O termo Agenda 7 foi adotado pois os veículos agendam os temas que, segundo sua visão, quer que repercuta no mundo. E aí existem duas variações, duas segmentações também do Agenda 7, duas evoluções dela. A primeira é o gatekeeper, ambas andam juntas, né? Os gatekeepers e os newsmakers. E os newsmakers são os fazedores de informação e os gatekeepers são os porteiros da informação, ou seja, são aquelas pessoas que dentro dos veículos de comunicação, dentro de uma grande emissora de televisão, dentro de um jornal impresso, dentro de uma agência de propaganda, determinam o que vai ser trabalhado, editam de acordo com o seu critério pessoal ou usam esses critérios pessoais para escolher o assunto que vai ser discutido por aquela pessoa ou não, dentro daquele grupo social que ele está convivendo. O newsmaking, inclusive, é tão importante porque ele, no momento em que ele tem contato com a informação, ele acaba direcionando e alternando a informação do jeito que ele quer. Não passando a veracidade total da informação, mas de acordo com o seu próprio critério. Já os gatekeepers são os editores, né? São as pessoas que, diante de todo o contexto social, escolhem o que vai ser trabalhado, já produzido pelos newsmaking, por essas pessoas que estão trabalhando com esses conceitos. Enfim, nós estamos diante de uma revisão geral aí do que eu falei para vocês, nesse semestre todo que passou, mas a gente vai começar agora a trabalhar com outros conceitos. Eu preciso falar sobre um teórico ainda para encerrar o contexto,
mas já fica valendo, e eu acho importante, inclusive, eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouco maior, mas ele tem muitas informações entrecortadas. É importante, então, que vocês revisem o que a gente já trabalhou no semestre passado e agora comecem a se preparar para o que vem daqui para frente. Eu vou tentar sempre fazer, vou tentar diminuir um pouco mais os vídeos para se tornar uma coisa mais compacta, tá? E gerar esse material legal para vocês, tá bom? Bom, continua à disposição, por favor, entre em contato quando vocês tiverem dúvidas, para a gente dar uma melhorada aí nas dúvidas. Estou à disposição de todos vocês, tá legal? A gente se vê então na semana que vem e espero que vocês assistam esse vídeo e a gente consiga fazer um semestre bem legal, tá legal? Galera, até semana que vem, abração.